E aí, galera, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em mais um dia do Congresso. Jesus tem falado muito conosco, né? Tenho certeza que tem abençoado muito as nossas vidas, tem abençoado muito a minha vida, né? E sobre o nosso tema, a nossa divisa que nós escolhemos, né? Nosso tema é experiência com Jesus. E o texto escolhido tá lá em Efésios 2:13, que diz assim: Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Gente, falando em experiência com Jesus, eu quero trazer para vocês um texto que fala muito ao meu coração. Toda vez que eu leio, é um versículo específico, né? Fala da mulher do fluxo de sangue. Esse texto, sempre quando eu leio, eu reflito e eu vejo Jesus falando muito comigo. Eu quero compartilhar com os irmãos. Tá lá em Mateus 9, 18 ao 22. E diz assim: Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento, a mulher ficou curada. Eu queria frisar bem nesse 21 que diz, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Gente, por que esse versículo fala muito comigo? Porque eu vejo como era a fé dessa mulher, né? A fé e a noção que ela tinha de quem Jesus era, de apenas tocar na capa. Ela pensava: apenas se eu tocar num tecido, num pedaço de pano de Jesus, eu vou ser curada. Eu não preciso que ele faça grandes coisas, eu não preciso que ele faça uma oração muito grande, não preciso que ele me toque. Ela pensava isso: eu não preciso que ele me toque. Apenas tocar num pedaço de pano, apenas tocar nas vestes dele, dali vai sair poder suficiente para me curar. Eu acho isso lindo porque muitas das vezes, eu falo por mim, né? Às vezes acontece uma situação complicada e a nossa fé é estremecida facilmente. A gente às vezes quer controlar uma parte, deixa Jesus com a outra, a gente não confia plenamente nele, né? A nossa fé fica estremecida quando apenas a gente precisa confiar nele, né? Quando a gente apenas precisa chegar a ele, tocar nele, tocar nas vestes dele, que dali vai sair poder para curar, para me curar, para curar a minha situação, transformar o que eu estou vivendo. Gente, agora sem me prolongar muito, vamos para aquela parte que a gente adora, que é a parte do louvor. Vamos lá?
seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu Senhor em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me levo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu Senhor em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais Quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Mundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Irmãos e irmãs, amada igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer ao convite por participar desse momento de oração. Fiquei muito feliz. E gostaria primeiramente de deixar uma palavrinha com vocês. A palavra está em Josué 1, versículo 9, que diz: Não fui eu que lhes ordenei? Sejam fortes e corajosos. Não temam nem se apavorem, pois eu estou com vocês, onde quer que vocês andem. Então, irmãos, nesse período, diante do tema nosso que é experiência com Jesus, esse versículo tem falado muito comigo, pois vivemos uma época difícil, uma época de isolamento social, e a gente precisa, de interações humanas, de conversar, de estar junto. E quando isso não acontece, o nosso olhar mundano acaba nos enganando, mostrando como se estivéssemos abandonados. E não é bem assim. Como diz no versículo que eu acabei de falar com vocês, temos um Deus que está conosco em qualquer momento, pronto para nos ajudar e sempre à disposição. Então, meus amigos, não se apavorem, pois Ele está conosco. E gostaria agora de orar. Vou orar pela juventude, pelo PGM e pela igreja. Então, oremos. Senhor Deus Altíssimo, vim até aqui, Pai, dar graças por toda a sua obra, por tudo que tem feito por nós, Pai. Somos eternamente gratos por toda a sua glória, Senhor. Agradeço, Pai, pelo dia de hoje, agradeço pelos dias que estão por vir e por todos os nossos projetos, Pai. Queria pedir, Pai, para que continue abençoando a juventude dessa igreja, que nos dê força, Pai, nos dê sabedoria para atingir nossos objetivos e superar os nossos obstáculos. Pedir também, Pai, que nosso PGM esteja cada vez mais sedento de sua palavra, Pai, e que possamos crescer e multiplicar, buscando não só quem está ao nosso redor, na nossa rua, mas também no nosso bairro, na nossa cidade, Pai. E que a sua palavra, Pai, possa atingir o coração de cada um. E que a nossa igreja continue a crescer, continue a ser forte, firme
em sua palavra, Pai, sobre a sua rocha. É isso que eu te peço, Pai, em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Boa noite, irmãos. Nós estamos em campanha de missões nacionais e estamos a todo vapor. Não esqueça do saquinho missionário, que você pode adquirir nos cultos de domingo pela manhã e na secretaria da igreja. E também da nossa máscara missionária. Vamos juntos alcançar o alvo de R$10.000. Hoje, quero falar com você sobre o programa Radical Brasil. Ele tem como objetivo despertar a vocação de jovens e adultos. O missionário dedica-se 1 ou 2 anos da sua vida no campo. Mas antes de ir, ele passa por um treinamento e só depois ele é enviado para o projeto que se inscreveu. Os projetos são Radical Cristolândia, que ajuda pessoas em situação de rua e de drogadição. Radical Amazônia, ajuda as comunidades ribeirinhas. Radical Sertanejo, ajuda pessoas do sertão brasileiro. E o Radical Sul, que procura ampliar o conhecimento do Evangelho na região sul. Para ingressar nessa experiência, o missionário precisa ser membro atuante de uma igreja batista, ter mais de 18 anos, no mínimo o ensino fundamental completo, disposição para levar uma vida simples, mobilizar 50 intercessores para apoiá-lo durante o projeto, levantar o sustento. Conheça agora um pouco do Radical Amazônia e que o Senhor desperte o seu coração para o chamado vocacional. Eu deixei tudo para trás para que Deus pudesse estar à frente, guiando os meus passos. Ter que aprender uma nova cultura, uma nova alimentação, uma nova maneira de falar, não é nada perto de tudo que Deus tem feito pela gente. Eu sinto Deus mais próximo de mim e nada mais é importante do que fazer a vontade de Deus na minha vida. Se você tem o desejo, se você tem o chamado, não deixe isso morrer dentro de você. Deixe que Deus te guie, deixe que Deus guie os teus pés e te traga até o campo do Amazonas. Eu sou Ana Carolina e eu faço parte do projeto Radical Amazônia. Olá, irmãos! Agora estamos no momento do ofertório. Olha só, não vamos esquecer de contribuir para os dízimos e ofertas. Apesar de a gente estar longe, apesar de a gente estar em toda essa quarentena, né? Não vamos esquecer de doar. E se você ainda está com alguma dúvida sobre os dízimos, sobre a conta, vai aparecer aqui na telinha para vocês todas as informações da conta para vocês continuarem contribuindo. A igreja ainda funciona, precisa funcionar. Mas aqueles que não se esqueceram, que continuem contribuindo, e aqueles também que ajudam no Celeiro do Amor, muito obrigada. Aqueles que não se esqueceram, né, que nós precisamos ajudar o nosso bairro. Então você também que ainda não sabe sobre o Celeiro do Amor, entre em contato com o Facebook, Instagram, WhatsApp aqui da igreja para saber mais informações. E vamos estar doando, porque o pessoal do nosso bairro precisa, né? E Deus com certeza se alegra. E, gente, eu vou ler aqui o versículo, né, para a gente estar dando esse início ao ofertório. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Está lá em 2 Coríntios 9, 7. E eu vou estar orando agora para encerrar esse momento. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse culto, muito obrigada por esse congresso. Obrigada porque o Senhor se fez presente aqui entre nós. Obrigada por aqueles que estão assistindo, Pai. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um, Senhor. Possa estar visitando, Pai, e intercedendo por cada um, Pai.
Vem te pedir agora pelos dízimos, pelas ofertas, pelo celeiro do amor, Pai, que o Senhor possa estar tocando o coração dos irmãos para que eles possam estar doando, Pai, e contribuir para a sua obra, Pai, e que a gente possa cada vez mais crescer o teu reino, Pai, cada vez mais a gente possa ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Então esteja tocando o coração de cada um. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por cada minuto que estivemos aqui, Senhor, te louvando e te honrando, Pai. Obrigada por tudo. Continue conosco no resto dessa noite. Essa ação que eu te faço pedindo em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus. Que bênção estarmos hoje aqui reunidos em mais um congresso de jovens da nossa querida PIB Freguesia, né? Neste ano tão esquisito, com tantas incertezas que nós enfrentamos, né? Onde tantos projetos que tínhamos planejado não puderam se realizar. Estamos felizes, né, por estarmos aqui realizando o nosso congresso. Fico muito feliz de ver a juventude empenhada, né, nesse culto bonito aí que os irmãos estão presenciando, né? Tivemos um sábado maravilhoso aqui, reunidos também adorando ao nosso Deus. E estamos aqui, irmãos, para falar sobre essa maravilhosa experiência com Jesus que Ele proporciona a cada um que se aproxima dEle. Essa é a vontade da juventude da nossa igreja, que cada um de vocês tenha uma experiência real com Jesus, né?
E eu quero te convidar então a abrir sua Bíblia lá em Isaías 6. O título da nossa mensagem de hoje é Experiência Verdadeira com Jesus. Né? Nós queremos, irmãos, que todos, sem exceção, tenham uma verdadeira experiência com Deus, uma experiência real com Jesus. Então, abra aí sua Bíblia em Isaías 6. Pode também abrir seu aplicativo da Bíblia. E vamos ler do versículo 1 a 8. Eu sei que é um texto bem conhecido, né? Os irmãos certamente se lembram aí de muitas pregações. Aliás, esse é um texto tão conhecido, mas tão conhecido, que às vezes nós cometemos o erro de lê-lo no automático, né? Nós começamos a ler esse texto sem dar a devida importância aos detalhes. Esse é um texto riquíssimo, que tem muitos detalhes, o texto de Isaías 6, de 1 a 8. Vamos então, juntos, agora tentar compreender o que Jesus quer que nós entendamos com esse texto. Vamos então ler Isaías 6, do 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos. Vamos orar. Convido você a fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por esse congresso. Te agradecemos por tudo que já foi feito até aqui. E pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Nos muda completamente através da Tua palavra. E que nós possamos, ó Deus, após toda essa programação, termos uma real experiência com Jesus. Então, nos abençoe, Deus, e fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu queria, então, começar essa mensagem de hoje trazendo algumas informações sobre esse texto que nós lemos, né? Até para a gente conseguir entender um pouco melhor o que estava acontecendo para Isaías ter vivido essa experiência com Deus tão marcante como foi. Então, irmãos, só para contextualizar, vamos tentar compreender o que se passava historicamente durante esse momento, né? Até porque, quando nós lemos esse texto, só pensamos que Isaías, né, estava na igreja em um dia normal e, de repente, se viu no meio de umas criaturas muito esquisitas, né, que o texto aqui chama de serafins, sentiu o chão tremendo com o barulho da voz, né, dos seres celestiais, e ele, obviamente, ficou muito desestabilizado, achou até que ia morrer, né? Está aí no texto, os irmãos leram. Então, reparem, irmãos, os detalhes desse texto. Reparem que o versículo 1, por exemplo, ele começa dizendo, olha, no ano em que o rei Uzias morreu. Então, irmãos, primeiro detalhe importante. Você se lembra quem foi o rei Uzias? Ou melhor, você sabe quem foi o rei Uzias? Se você quiser anotar aí para você ler depois, né? Vamos combinar aqui com os jovens, né? Quem sabe aí um devocionalzinho hoje à noite, né? Você vai lá, antes de dormir, ler sobre o rei Uzias, né? A história do rei Uzias fica lá em 2 Crônicas 26. Anota aí para depois fazer esse devocional. Aliás, eu gosto muito da história de Uzias, né? Uzias foi um cara sensacional na Bíblia. Se você ler lá 2 Crônicas 26, você vai entender por que Uzias ele está no meu top 5
dos melhores reis que Israel já teve, né? Os irmãos aí mais experientes, deixa eu explicar, top 5 é o top 5, né? Entre os 5 melhores reis, né? Então, no meu top 5 dos reis de Israel está Uzias, né? Ele fica ali próximo de Josias, Davi, Ezequias e Salomão, né? Esses 5 são os que eu particularmente julgo terem sido os melhores, né? E o rei Uzias, ele tinha uma característica muito peculiar, e os irmãos vão entender por que eu admiro tanto Uzias. Uzias era praticamente um engenheiro, né? Lá em 2 Crônicas 26, você vai ver que ele criava armas fantásticas, ele tinha habilidades para construir máquinas, né? E máquinas, dentre elas, algumas máquinas de guerra, que é o que narra lá em 2 Crônicas 26, né? Ele fazia catapultas para lançar pedras, disparador automático de flechas, armadura para exército, escudo, espada. Então, ele tinha muita noção, né? Como diz aí a juventude, ele não era fraco, né? Ele tinha muita noção do que ele estava fazendo. Ele era um bom construtor, né? E a fama dele, a fama de Uzias, chegou ali no Egito, né? Que era aí uma das grandes potências junto com Babilônia e outros, né? Então, enfim, eu tenho essa admiração por ele ter essa habilidade de construir máquinas, de lidar com máquinas, né? Por isso que ele é uma das pessoas que eu admiro na Bíblia, né? Porém, como eu costumo sempre dizer, como a Bíblia não alivia para ninguém, né? Ela mostra aquilo de bom que nós temos, mas também mostra aquilo de ruim, onde nós precisamos melhorar. E com Uzias não foi diferente, né? Lá no finalzinho do capítulo 26 de 2 Crônicas, vocês vão ver que Uzias ele dá um vacilo terrível, né? Me permita aqui abrir um parêntese para a igreja, irmãos, mas eu vou usar algumas palavras, alguns termos um pouco mais informais, né? Porque estamos em uma programação de juventude. Então, Uzias ele dá um vacilo complicado, né? Ele começa por ele ter essas habilidades, né, e ter sido um bom rei, ele fica orgulhoso, né? Ele começa a se sentir muito capaz, né? Ele começa a se sentir assim, o cara se acha capaz de realizar qualquer coisa. E ele fica tão cheio de si, mas tão cheio de si, que ele acha que pode, inclusive, entrar no santuário e agir como se fosse um sacerdote. Aquilo que a lei de Moisés proibia, né? Deus disse que não poderia ser dessa forma, mas ele, por ser rei e por ser uma pessoa de destaque, achou que poderia passar por cima da ordem de Deus. Não deu outra, né? A desobediência provoca resultados horríveis em nossas vidas. E não foi diferente com Uzias. Por causa da desobediência, ele teve um problema muito sério, né? E acabou falecendo. Então, irmãos, foi nesta ocasião, esse que eu queria que os irmãos entendessem, o clima, né, que estava vivendo Isaías, né? Com esse clima da morte de um rei, né, a morte de um bom rei, né? Imagine nós como uma nação, no caso de um presidente, imagine se falece um bom presidente, né? A nação sofre por isso. Então, foi no clima da morte deste rei, do rei Uzias, que Isaías estava tendo essa experiência, né? Aliás, como eu falei, era um ótimo rei, que embora tivesse tido uma escorregada lá no seu testemunho, né, no final da vida, inclusive ele deixou Israel muito bem, em termos sociais, econômicos, né? Então, vale destacar esse detalhe para a vida de Uzias. Então, como nós lemos, o versículo 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Queridos, reparem então comigo, Israel vivia dias difíceis, né? Talvez um pouco parecido com os nossos. Dias de instabilidade, né? A morte do rei, né? O rei adoecido e consequentemente morto, trouxe instabilidade para a nação, né? Tudo estava indo bem, até que o rei adoeceu. Aliás, faltou dizer que Jotão, né, o filho de Uzias, assumiu o reinado e até que foi um bom rei. Porém, apesar disso, a Bíblia diz que a nação começou a pecar. O povo começou a pecar.
Então imagina comigo, tínhamos um ótimo rei, né, uma ótima situação econômica, um exército forte, segurança, saúde, educação, enfim, essas coisas que todos nós gostamos de receber, né? Porém, o rei ficou doente e o filho assumiu, mas a situação começou a ruir, né? E o povo começou a andar em pecado, né? Os governantes auxiliares do rei roubando, fazendo tudo de errado e prejudicando o povo, né? Essa parte está descrita lá nos livros dos profetas Oséias e Miqueias, né? Anota aí para o seu devocional. E aí, você, no meio dessa situação, né? Vamos supor que você seja o Isaías, né? No meio de todo esse caos, nação pecando, tudo se corrompendo ao seu redor, você resolve ir para a igreja, né? Você vai ali para o templo, você vai orar, né? Para ver se a situação melhora. E, de repente, você dá de cara com o Senhor. Sem avisos, você tem uma experiência real, intensa, absurdamente intensa com Deus, com Jesus. Ele foi para o templo em um dia comum, mas teve um encontro com Deus. Que situação, né, meus irmãos? Olha o que diz o versículo 2 em diante. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, agora pare e pensa no que está acontecendo. Você é parte de um povo que está vivendo em pecado. O povo não para de pecar, desde os governantes até os mais pobres, né? Não estou falando do Brasil, não. Estou falando de uma situação hipotética. Mas, para pensar no que Isaías estava vivendo. E, de repente, no meio desse caos de pecado e corrupção, você tem uma visão celestial tremenda, né? Você vê a glória de Deus, né? Você vê as criaturas celestiais dizendo que Deus é santo, né? Aliás, repare bem neste detalhe. No meio desse ambiente de pecado, de tudo aquilo, vozes celestiais alertando: olha, Deus é santo. Os serafins apareceram dando um recado. Versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Ou seja, os seres celestiais, naquele momento, deram aviso: olha, Deus é santo. Deus não faz parte deste esquema de maldade que o povo está vivendo. O povo e os governantes, né? Lembrando, irmãos, que a palavra santo significa separado, destacado, diferenciado. Esse foi o primeiro recado, a primeira coisa que Isaías ouviu, o primeiro alerta, quando ele se deparou com aquela grande experiência que ele estava tendo com o próprio Deus. E Isaías, quando ouviu esta dica, né, quando os seres celestiais disseram para ele: olha, Deus é separado disso tudo. Deus não compactua com isso tudo. Deus é diferente. Deus é santo. Então Isaías, quando se deparou com esse recado, versículo 5, olha a resposta de Isaías. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Repare que Isaías aqui, ele confessou o pecado dele, né? Ele percebeu: ora, se Deus é santo, eu estou vendo minha condição, eu não estou vivendo de uma maneira digna de ser chamado servo desse Deus. Mas repare que Isaías, ele confessou, mas ele deu um jeitinho, ele deu uma desculpa. Ele foi esperto, né? Ele tentou ser esperto, né? Ele confessou dando uma desculpa.
Olha o que ele fala: ai de mim, que eu sou um pecador. Mas também, né, eu vivo no meio de tanta gente corrompida, né? Como é que eu ia ser santo igual a Deus, vivendo no meio de tanta gente que comete pecado? Meus irmãos, tem muita gente hoje em dia dando a mesma desculpa que Isaías. Já reparou? Bota a culpa no país, bota a culpa no povo, bota a culpa até na igreja. Bota a culpa até na igreja para justificar um pecado que é só seu. Isaías, ele olhou e falou: ai de mim, porque eu sou um pecador e os meus olhos eu estou tendo uma experiência com Jesus agora, mas eu sou pecador. E ele: ai meu Deus, eu vou morrer, mas também, claro que eu sou um pecador, né? No meio de tanta gente pecadora, eu sou só mais um que peca. Não é assim que muitas vezes, muitas pessoas pensam? Que por estarem no meio de pessoas que pecam, também tem a justificativa para o seu pecado. Foi essa a estratégia de Isaías. E essa, infelizmente, tem sido a estratégia de muitos cristãos hoje em dia para justificar um pecado que é só seu. O meu pecado, o pecado que eu cometo, eu não posso justificá-lo dizendo que tem pessoas que também pecam e pecam até pior. Não deve ser essa a conduta de um servo de Deus. Meu querido jovem, meu querido adolescente, querido adulto também, se você pensa desse jeito, preciso te alertar, você está errado. Nada pode justificar o seu pecado. Nada. Nada. Você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu pequei, mas eu fui influenciado. Eu pequei porque todo mundo peca. Aliás, se você vê aí os stories no Instagram, tem gente que peca mais do que eu, Senhor. Se você vê bem por aí, os meus colegas, Senhor, as pessoas que eu ando, até meus amigos da igreja, o Senhor vai ver que eu até que não estou pecando tanto não, Senhor. Ai de mim que sou um pecador, mas também vivo no meio de um povo que peca. Não é dessa forma que funciona a nossa vida com Deus. Você não pode chegar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu pequei, mas eu fui influenciado, né? Eu fui na onda, eu fui como dizem os colegas paulistas, né? Eu estava no fluxo, né? Eu segui o fluxo. Né? Há pouco tempo eu perguntei para um colega, né? O que significa, que é de São Paulo, né? Eu perguntei: o que significa estar no fluxo? Ele falou que estar no fluxo é seguir a onda, seguir a direção. Né? Você segue o fluxo, as pessoas estão indo numa direção e você vai também. Não esteja no fluxo, não siga no fluxo, não siga a onda do pecado. E quando os serafins, e não só os serafins, mas todas as criaturas celestiais, né, dizem que Deus é santo, eles estão anunciando: olha, Deus, ele é separado de tudo isso. Tudo isso. Não se esqueça do que diz 1 Pedro 1:15-16, lá diz: olha, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E a Bíblia não está de brincadeira quando ela fala isso. Deus, Jesus, espera de você santidade. Deus espera que você tenha uma maneira diferente, separada, destacada de viver do que vivem aqueles que estão em pecado. É isso que Deus espera de você, querido. Ser santo é ser separado. Entenda uma coisa, né? A igreja tem uma mania muito estranha, às vezes, de achar que você ser diferente é você ser esquisito. Jesus não espera que você seja um esquisitão, não. Não é isso. Não quer que você seja uma figura bizarra desse mundo. Não é isso. Basta você ser diferente. Basta ser diferente. Você precisa ter uma vida diferente. Basta isso. Siga a palavra de Deus. Viva de acordo com os mandamentos de Jesus. É isso que Deus espera de você. Ser santo é ser separado, é ser diferente. É ser dedicado a Deus.
E como é que tem sido a sua vida, meu querido? Minha querida, me diga. Responda aí para você. Como tem sido a sua vida? Responda no seu coração. Você tem sido separado? Tem sido diferente? Ou você tem sido igualzinho ao povo lá de fora? Você tem se esforçado para não viver em pecado? Você se esforça ao máximo para não pecar? Ou você está igual a Isaías, dizendo que peca, mas tem gente que também peca? Porque isso virou onda, né? A pessoa diz que peca, mas peca porque todo mundo peca. A medida dela é o pecado do próximo. Ela olha para o próximo, se ele pecou até ali, até aqui eu posso pecar porque não tem problema. Né? Porque se me julgarem, eu vou falar para julgar ele também. Não é dessa forma. Não foi para isso que Jesus te chamou. Entenda uma coisa, querido. Quando se tem uma experiência com Deus, uma experiência real com Jesus, nós somos transformados drasticamente. Olha o que aconteceu com Isaías, repara aí. Versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, eu vou ler de novo o último versículo, versículo 7, mas vamos focar nas partes essenciais desse texto. Olha o que diz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, repare que com Jesus a conversa é franca. O papo é reto com Jesus. Não tem enrolação. O pecado é seu. Não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o próximo. Tem a ver com você. O serafim, quando voou até Isaías, ele disse, olha, Isaías, você está vendo isso aqui? Está vendo aqui essa pecinha aqui? Então, essa brasa, isso aqui vai tocar o seu lábio, não é o lábio do irmão que você está falando, não, é o seu. Eu vou tratar você. Isso aqui vai retirar a sua culpa, não é a culpa do povo. Porque a experiência com Deus aqui é entre Deus e você. Ele vai perdoar, é o seu pecado, não é o pecado do povo, não é o pecado de quem você está pensando. Não adianta você pensar, né? Eu pequei, mas o fulano pecou também. Ninguém pode falar de mim. Se falar de mim, tem que falar dele. Não é isso, não. Aqui a conversa é entre Deus e você. Esse é o tratamento que está acontecendo. Ou seja, Isaías, não venha querer jogar a culpa nos outros, não, porque Deus está tratando agora com você. A responsabilidade do pecado que você cometeu é sua e de mais ninguém. Não adianta você ficar culpando A, B ou C por causa do seu pecado. É muito comum, né? Tem algumas pessoas que dizem, eu pequei porque na minha situação ninguém ia aguentar. Pastor, qual o homem, pastor, que ia aguentar aquela tentação? Me diz. Pastor, eu pequei porque minha namorada, né? Ela me fez fazer aquilo, pastor. Eu não aguentei, eu não queria, né? Mas foi ela, né? Ou então a menina dizer, não, foi o meu namorado, pastor. Foi ele, por isso que eu pequei. Pastor, insistiu, né? Aí eu pequei. Ou seja, a culpa é do outro, não é dele. Ou então alguns dizem, pastor, eu já não sou uma pessoa muito calma, né, pastor? Aí o irmão veio, me irritou, eu acabei pecando, mas a culpa não é minha, não, a culpa é dele que me irritou. Ou então, outros casos que nós vemos por aí, sabe como é que é, né? Todo mundo rouba, eu também queria a minha fatia do bolo, eu também queria a minha parte lá do esquema. Todo mundo rouba.
Se eu não participasse, era pior, pastor. Então, eu precisei entrar no esquema, né? Porque senão ia ser pior. Mas eu pequei por causa dele. Foi ele, pastor. Ele que me colocou no esquema. Eu mesmo, por mim, não teria entrado. Ah, pastor, esse país todo mundo é corrupto, né? Eu que não vou ficar para trás, eu também quero me dar bem. É pecado. É pecado. Está desagradando a Deus, porque Deus espera que você seja santo. Deus espera de você um comportamento diferente. Não adianta botar a culpa no próximo, a responsabilidade é sua, não é do próximo. Por isso que Isaías gritou, né? No versículo 5 diz que ele gritou: ai de mim, eu estou perdido. Estou perdido. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. Só que isso não é desculpa. A desculpa não colou. Repare que o ser celestial ali, na conversa que ele teve com Isaías, ele não falou, então vamos ali encostar isso aqui no lábio de cada um ali, Isaías. Não, Isaías, é entre eu e você. Isso aqui vai tocar os seus lábios. Vai retirar a sua culpa. Vai retirar o seu pecado. Não adianta você citar mais ninguém, porque a conversa é entre Deus e você. A experiência verdadeira com Jesus é entre você e Ele. Meu querido, eu quero te convidar a ter uma atitude de mudança neste momento. Repare uma coisa muito interessante nesse texto. Deus não estava interessado em punir Isaías. Às vezes nós temos essa preocupação, né? A gente não confessa o pecado para Deus com medo de uma punição. Mas Deus não está interessado em punir. Repare que, aliás, se você está achando que o propósito dessa mensagem é te afrontar, né? Fique tranquilo, porque o convite é para uma mudança de atitude. Aliás, isto é algo que muito me incomoda, né? Nós precisamos falar sobre pecado. O evangelho inteiro é sobre pecado e mudança de vida. Não podemos perder o foco. O propósito dessa palavra é mudança, é restauração, é uma experiência verdadeira com Jesus. Repare bem no que diz o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido, o Senhor quer restaurar a tua vida exatamente como Ele restaurou a vida de Isaías. Exatamente. Deus, primeiro, tratou Isaías. Primeiro, Ele retirou a culpa de Isaías, tocou os lábios de Isaías, tirou o pecado de Isaías e falou: Isaías, agora que você está pronto, agora que você teve uma mudança de atitude, agora que você decidiu viver de uma maneira santa, agora vamos cuidar do próximo. Agora vamos cuidar do povo. Agora você vai ser usado para falar aquilo que eu quero que o povo ouça. Você vai viver no meio do povo e vai levar mudança para este povo. Foi dessa forma que Deus fez com Isaías e é dessa forma que Deus quer agir na tua vida, querido. Então repare no que aconteceu. Isaías foi ao templo. Teve um encontro com Deus, uma experiência real com Jesus. E ele confessou o seu pecado. Isaías confessou. Ele falou ali lábios impuros, não é? Muita gente supõe o que possa ser isso. Todas as suposições eu acho válidas sobre o que possa ser lábios impuros. Talvez mentiras, talvez palavras que não devam haver no vocabulário cristão. Muita coisa se sugere, mas o fato é que havia um pecado. Ele confessou o pecado dele. Olha, eu tenho lábios impuros. E ele foi corrigido, porque Deus tocou na boca dele. Deus tocou nos lábios dele. E ao final disso, depois dele ter sido corrigido, ter tido uma mudança de atitude, ao final de tudo isso, ele foi chamado por Deus para ser enviado. Isso, Isaías, agora que você está liberto de tudo isso, agora que você tomou a decisão de ser diferente,
vamos ao povo que você falou que também está em pecado e vamos agir. Querido jovem, querida jovem, querida igreja, eu fico muito feliz quando eu vejo a juventude com um tema como esse, experiência com Jesus. Porque o convite, nesse momento, que eu faço para toda a igreja, para todo jovem, para todos que estão aqui reunidos nesse momento, é que você seja diferente. Seja transformado. Que você tome esta mesma atitude. Primeiro de se confessar diante do Senhor. Falar todos os seus pecados, todos. Mas não faça aquela oração como eu vejo acontecer em alguns casos, né? Nós geralmente oramos dizendo ao Senhor, Senhor, olha, eu quero essa bênção, quero aquela outra bênção e quero aquela outra bênção. E olha, Jesus, perdoa todos os meus pecados. Irmãos, isso não é confessar pecado. Confessar pecado é você dizer, Senhor, eu tenho lábios impuros. Senhor, eu cometo este erro. Senhor, o meu relacionamento não está do jeito que o Senhor determinou. Eu estou em pecado. Me cura, Deus. Me ajuda a me levantar dessa situação. Isso é confessar pecado. Então, o primeiro ponto de uma experiência real com Jesus é a confissão. É o arrependimento. Você perceber que precisa de fato de mudança, sem colocar culpa em ninguém. Mas reconhecer de que você errou. Este é o primeiro ponto da experiência com Deus. Perceber o pecado, confessar. E depois vem a exortação do Senhor, que é a correção. Deus vai lhe corrigir. Mas não veja isso de uma forma ruim, porque a correção do Senhor é maravilhosa. Ele nos corrige para o bem. E o Senhor virá com a correção, dizendo, filho, filha, a partir de agora é desse jeito. Esse é o caminho que você vai trilhar. E você vai começar a trilhar aquele caminho. E, ao final de tudo isso, você é enviado para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Queridos, quero muito orar nesse momento. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Mas coloque diante do Senhor a sua vida nesse momento. Diga para Ele onde você tem pecado. Diga para Ele o que você percebe de errado na sua vida. Principalmente você que é jovem. Fale para o Senhor. Talvez você tenha tomado atitudes influenciado pelo mundo. Influenciado por pessoas que vivem de uma forma totalmente diferente do que a palavra do Senhor determina. E você foi. Você foi levado. Não fique com vergonha diante do Senhor, mas diga para Ele, Senhor, olha, eu fui levado. Eu ouvi aquelas pessoas e decidi viver igual a elas. Mas você hoje percebeu que precisa ser diferente. Graças a Deus você percebeu. Se você está nessa condição, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Ele mude a sua vida, que você tenha uma verdadeira experiência com Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que a Tua palavra, ela opera em nós mudanças profundas, Pai. Então, peço a Deus que o Senhor venha nos mostrar o que o Senhor espera de nós, mostrar, ó Deus, onde devemos mudar e pedimos, ó Deus, a Tua correção nesse momento, Deus. Nos ajude, Deus, a mudarmos, a sermos melhores. E principalmente, ó Deus, que nós possamos ver na nossa vida, não na vida do próximo, aquilo que precisa ser mudado. E assim como Isaías, Senhor, te pedimos, nos envia, Pai. Eis-nos aqui. Eis a juventude da PIB Freguesia aqui, ó Deus, para ser usada, Deus, para mudar esse mundo. Abençoa cada jovem, Deus. Obrigado por essa programação. E nos ajude a sermos a cada dia mais parecidos contigo, Deus. Essa é minha oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Graças a Deus, mais uma vez quero dizer que estou muito feliz por estarmos aqui com a juventude realizando esse congresso maravilhoso. Que Deus te abençoe, querido, e até o próximo domingo, se assim Deus quiser. A paz.
esperança viva. Tua presença Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Poxa, gente, chegamos no final do nosso congresso. Foi muito bom, foi muito abençoador. Tenho certeza que Deus falou muito ao coração de vocês, como falou no meu coração também. Mas calma, que ano que vem tem mais. Espero que toda essa pandemia até lá tenha acabado, para que a gente possa estar juntinhos no próximo do jeito que a gente gosta, não é verdade? Fiquem com Deus, mas calma aí, gente, calma, não vai embora ainda, porque tem uma surpresinha no final, então não sai daí e espera a surpresinha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Um beijo. Vamos lembrar o que aconteceu em 2020? Tantos planos fizemos para este ano. Tínhamos o calendário inteiro de coisas boas e importantes para fazer. Lembra que em janeiro nos divertimos muito em um luau no posto 3 da Barra. Puxa, como foi legal esse dia. Dá uma saudade danada só de lembrar. Empolgados com o início do ano. Chegou a hora de retornarmos às aulas. Tínhamos o feriado prolongado do Carnaval e havia uma programação super especial na nossa igreja para passarmos dias divertidos juntos. Mas foi nesse momento que ficamos sabendo do primeiro caso de Covid no Brasil. E depois disso, tudo mudou. Nesse momento tivemos medo, insegurança, tristeza e tantos outros sentimentos que já nem sabíamos expressar. Mas uma coisa tínhamos a certeza, nosso Deus estava no controle, e então seguíamos firmes. Embora separados por uma distância física, aprendíamos a nos reinventar. Então, em março e abril, nos encontramos nos PGMs online, no WhatsApp e em outras plataformas digitais, pois era a única maneira de nos comunicarmos. Nós, da liderança, muitas vezes não sabíamos como fazer. Mas uma coisa é certa, nossas orações não paravam por vocês. Talvez vocês nunca tenham percebido a importância de estarmos unidos, de como era difícil manter a chama acesa dentro de tudo que estava acontecendo. Mas jamais desistimos, pois vocês são pedras preciosas demais para Deus e para todos nós. E nesse momento que já sentíamos tanta saudade, a única coisa que queríamos era poder abraçar cada um de vocês. E por isso, continuávamos. Chegou maio, participamos dos vídeos com as nossas famílias, na programação do mês da família. Foi uma bênção. Nossa igreja permanecia de pé, trabalhando firme e forte para que nada fosse perdido, e isso nos dava uma base forte e continuamos avançando, com a esperança de dias melhores. Como somos gratos por pertencer a essa família de irmãos maravilhosos, que nos sustentam em oração em todo o tempo e estão sempre dispostos a fazer o melhor para todos nós. A saudade nesse período já era muito grande. Os PGMs faziam aumentar ainda mais. E ficar em casa parado com tudo já era penoso demais. Vimos então que com precaução e cuidado podíamos nos encontrar pelo menos com o distanciamento social. E esse dia vai ficar para sempre em nossa história. Foi em junho que, ainda na quarentena, no estacionamento da igreja, fizemos um drive-in Metanoia. Nossa, que dia legal! Tudo ainda estava muito longe de retornar ao normal e com muita alegria. Em julho, retomamos o MMA presencial, o tão sonhado reencontro com nossas atividades para tentar viver o novo normal. Já era uma realidade e a chama voltava a ficar forte e os planos de retomadas continuavam. Mas uma coisa podíamos ver, que Deus cuidava de todos nós nos mínimos detalhes. Continuamos e em agosto nos encontramos em outro MMA e no retorno dos cultos presenciais da igreja.
mas sentimos ainda muita falta. Ainda queremos de volta a conversa na porta da igreja, do pipoqueiro no final do culto, do pastel da cantina, do almoço da juventude, de geral na galeria da igreja, do basquete, vôlei, futebol, ping-pong, do abraço. Mas uma coisa é certa, nunca valorizamos tanto estarmos juntos. Chegamos aqui, mas gostaríamos que soubessem o quanto foi difícil também para nós que estamos aqui do outro lado, muitas vezes sendo chatos porque queremos tudo em ordem e com disciplina, que perguntamos sempre como vocês estão e afirmamos que nos importamos com vocês, que quando vocês somem, pelos mais doidos motivos, vamos atrás para fazer o resgate. Tudo isso só tem uma forma, que é o amor que sentimos por cada um de vocês. E sim, ficamos tristes quando não mais conseguimos fazer a caminhada juntos. Até aqui, Deus nos ajudou e o nosso muito obrigado a vocês, jovens, por permitir que façamos parte de sua vida. E nunca se esqueçam que sempre estaremos aqui. Agora chegou setembro e fielmente Deus mais uma vez nos honrou e pudemos realizar nosso congresso. Espero que tenham aproveitado muito e agora que venham muitos PGMs, muitas EBDs e MMA de volta. Uhul! Tá faltando pouco para 2021. Vamos retornar com força total. O nosso alvo é o acampamento, que já tem data e destino confirmados. Queremos de volta festival de verão, torneio esportivo e tudo mais, porque somos a juventude da PIB Freguesia.